Home Studio Fans Podcast. E aí, galera, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Home Studio Fans. Olá a todos, um prazer estar aqui. Aquele lugar onde a gente descobre que gravação em casa pode ser fácil. Hoje, a gente vai mergulhar num artigo super bacana do Rodrigo Marques, lá do Home Studio Fans mesmo. Isso aí. O papo é sério, hein? É sobre um inimigo meio invisível, mas que, nossa, pode detonar as nossas mixagens. A tal da fadiga auditiva. Sabe aquela hora que parece que o ouvido começa a pregar peça na gente depois de um tempo no estúdio? Exatamente. É um problema bem comum, na verdade. E a ideia hoje é entender o que o Rodrigo explica sobre o que é essa fadiga, por que ela rola. E o mais importante, né? E o mais importante, como a gente pode evitar, para não comprometer o trampo todo. Boa. Então bora lá desvendar isso. Primeiro de tudo, o que é exatamente essa fadiga auditiva? Então, O Rodrigo ele faz uma comparação ótima no artigo. Diz que é tipo a vista cansada depois de ler pra caramba, só que pro ouvido. Ficar muito tempo ouvindo som, ainda mais for alto, ou muito focado ali nos detalhes, cansa. cansa mesmo. E o impacto da mixagem é direto, sabe? A nossa percepção muda completamente. É fascinante e perigoso ver como. Sei lá, frequências que soavam ótimas começam a irritar. Nossa. Ou o equilíbrio que você achou some. Daí você começa a tomar decisões erradas, né? Corta agudo demais, exagera no grave. O artigo até dá um exemplo clássico. O cara tá mixando um vocal por horas, aí o vocal começa a aparecer estridente. Normal, fadiga. Aí ele vai lá e... Ele vai lá e corta agudo. Só que no dia seguinte, com o ouvido zerado, ele ouve e... Cadê o brilho? O vocal ficou opaco, sem vida. A fadiga enganou ele totalmente. Caramba! É um efeito doido do cérebro tentando compensar, né? Mas assim, tem salvação. E é aqui que fica interessante de verdade. Tem sim. O Rodrigo lista umas dicas práticas bem legais pra gente evitar cair nessa. A primeira, que parece óbvia, mas a gente esquece, fazer pausas. Fundamental. A cada hora, mais ou menos, ele fala pra levantar, tomar uma água, sabe? Ficar uns 10 minutinhos longe do som. Não é perder tempo, é calibrar o ouvido. Exato. E junto com a pausa, outra coisa essencial. Mixar em volume baixo. Na maior parte do tempo, claro. Volume de conversa, como o Rodrigo sugere. Isso. Isso reduz o estresse no ouvido de uma forma incrível e olha que curioso, até ajuda a perceber melhor o equilíbrio geral. É, parece o contrário, né? A gente às vezes quer sentir o peso do som, mas a clareza tá no volume mais baixo. Que mais que ele fala? Ouvir a mix em outros lugares. Sim, fones diferentes, na caixinha do celular, no carro. Isso ajuda a dar um reset na percepção, a sair daquela bolha do estúdio. E aquela dica de ouro. Se sentir que travou, que tá frustrado, deixa pro dia seguinte. Ouvido descansado vale mais que qualquer equipamento caro. Com certeza. E além das pausas e do volume, a própria forma de trabalhar ajuda muito, se a gente conectar isso com o processo todo. O Rodrigo sugere começar ajustando os volumes gerais, sabe? Os faders ali, tudo em nível baixo, antes de sair mexendo em equalizador, compressor. Interessante. Isso te força a ouvir o todo, a relação entre as partes. É menos cansativo do que ficar caçando aquela frequência chata logo de cara. Faz todo sentido. E para manter a perspectiva, tem a técnica de usar música de referência, né? O artigo até conta um caso. Isso, essencial. O caso do João, né? Ele tava lá sofrendo para encaixar um solo de guitarra num rock. Achava que precisava de mais agudo, já ia meter a mão no EQ. Tadinho. Mas aí ele fez o certo. Ouviu a referência e sacou na hora. O problema não era a guitarra, era o teclado que estava embolando com ela ali, brigando pela mesma frequência. Olha só. Ajustou o teclado, deu espaço e pronto. A guitarra encaixou sem precisar forçar EQ nenhum, sem cansar mais o ouvido à toa. A referência salvou. Essas técnicas são ótimas, mas elas funcionam melhor se a gente tá ouvindo o som direito, né? O que nos leva para outra questão importante que o Rodrigo bate na tecla. Ambiente e equipamento. Com certeza. Exato. Uma sala com acústica ruim, cheia de eco, ou aqueles monitores e fones que colorem o som, que não são neutros. Tudo isso engana a gente. E não só engana sobre como a mix realmente soa, mas força o cérebro a trabalhar dobrado para tentar decifrar o que está ouvindo. E adivinha? Fadiga na certa. Fadiga acelerada. O exemplo da Ana no artigo é perfeito. Mixava num quarto sem tratamento, com um fone que puxava para o grave. Resultado? Achava que faltava grave em tudo. Exatamente. Compensava, exagerava, e a mix dela ficava embolada em qualquer outro lugar. O ambiente e o fone
estavam enganando ela. Então, assim, investir num tratamento acústico básico que seja, ou num fone mais plano, não é frescura. É cuidar da nossa ferramenta principal, né? Nossos ouvidos e da qualidade final. E isso já puxa o gancho para a visão de longo prazo, né? Não é só evitar a fadiga hoje, é cuidar da saúde auditiva para continuar fazendo música, mixando por muitos e muitos anos. Total. Evitar perda auditiva, aquele zumbido chato. O Rodrigo até cita o caso do Lucas, que mixava tudo no talo, sem pausa nenhuma. E aí? Começou a ter zumbido e dificuldade de ouvir detalhes em volumes baixos, teve que mudar tudo, repensar a forma de trabalhar. É um alerta sério. Para preservar a audição, o Rodrigo lista os hábitos cruciais. Controlar o volume médio, né, idealmente abaixo de 85 decibéis. Que é tipo o volume de uma conversa, né? Isso. Usar protetor auricular em show, ensaio, lugares barulhentos. O artigo até menciona os da Max como exemplo. Legal. Dá um descanso pro ouvido no dia a dia também. Maneirar nos fones fora do estúdio e, claro, fazer uns check-ups auditivos de vez em quando. Então, pra gente amarrar tudo, o segredo tá nas pausas, no controle de volume, usar umas técnicas espertas como as referências, ter um ambiente o mínimo adequado. E o cuidado a longo prazo. E o cuidado a longo prazo. Tudo isso junto faz a gente mixar melhor, por mais tempo, e o principal, sem acabar com os nossos ouvidos. É trabalhar com inteligência, né? Perfeito. O objetivo final é ter clareza, ter precisão. E isso só vem se a gente respeitar os limites da nossa própria audição. Saúde auditiva não é luxo, é a base de tudo. E essa ideia de respeitar limites levanta uma questão importante, né? Fico pensando, será que nessa busca louca pela mix perfeita, às vezes a gente ignora os sinais claríssimos de cansaço que os nossos ouvidos dão? Boa pergunta. Como achar esse equilíbrio entre ser tecnicamente rigoroso e ter consciência dos nossos próprios limites físicos, da nossa percepção? Fica aí a reflexão para o pessoal. Excelente ponto pra gente pensar mesmo. Galera, valeu demais pela companhia nessa exploração aqui, direto das dicas do Rodrigo Marques, lá do Home Studio Fans. E não esqueçam, gravação em casa é fácil, fácil. Até a próxima! Cuidem bem dos ouvidos, pessoal. Até mais.